Olá, meus irmãos, graça e paz. Aceite a paz do Senhor neste dia de hoje. Eu sou o pastor Manuel R. Santos e vamos aqui meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 38. O título diz: Eliseu em Gigal. Em outras Bíblias vai estar escrito: a morte na panela. Diz a palavra de Deus aqui no versículo 38. E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande no fogo e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira e a colheu dela, enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer, porém ele disse: trazei farinha, e deitou-a na panela, e disse: dai de comer ao povo, e já não havia mal algum na panela. E um homem veio de Baal-salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém o seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejarão. Meus amados, olha o que a palavra de Deus, e ela traz aos nossos corações neste dia de hoje, a respeito da morte que havia na panela, e a importância de abençoarmos em nome do Senhor aquilo que consumimos. O texto que nós acabamos de ler falava a respeito dos filhos de profetas. Eliseu, ministrando aquele povo, vai dizer que eles já estavam ali há dias e estavam com fome. E o homem de Deus olha para eles e diz: olha, vão procurar alguma coisa para vocês comer. E eles saem a procurar alguma coisa para comer. E a única coisa que encontraram foi uma parra brava, e saíram catando os seus frutos e o colocaram na panela de caldo. Quando fizeram isso, a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens começaram a passar mal, porque havia morte na panela, e foram atrás do homem de Deus. Por que foram atrás do homem de Deus? Porque esperavam no homem de Deus a solução para aquele problema. Olha a importância que tem um homem de Deus. Olha a importância que tem uma mulher de Deus, uma igreja em um bairro, um homem de Deus que ora, um homem de Deus que jejuma, uma mulher de Deus que jejua, que ora. Tem uma importância muito grande no meio da sociedade. E quando viram que tinha morte na panela, que aqueles que se alimentavam daquela parra estavam passando mal, a Bíblia vai nos dizer que foram procurar Eliseu e disseram: homem de Deus, há morte na panela. E a Bíblia diz que a palavra do homem de Deus tem poder, tem autoridade. A Bíblia Sagrada diz que Eliseu olhou para eles e disseram: traze-me farinha, e providenciaram a farinha. Quando trouxeram a farinha a Eliseu, ele ordenou que colocasse a farinha na panela e misturasse aquela farinha na panela. Então, quando o homem de Deus mandou que misturasse, que eles misturaram, o homem de Deus, o profeta de Deus, olhou para eles e disse: agora pode comer, porque nesta panela não há mais morte. Você tem esse entendimento, o que a palavra nos revela a respeito da autoridade do homem de Deus, o quão importante é o homem e a mulher de Deus. Muitas pessoas não honram o homem de Deus, muitas pessoas não honram uma mulher de Deus. Mas na hora que a necessidade bate, eles procuram por um homem de Deus e por uma mulher de Deus. Nós vemos que a maioria das pessoas que não são cristãs despreza o pastor, despreza a pastora, despreza o bispo, a bispa, o apóstolo, o reverendo,
os evangelistas, eles desprezam todos, mas na hora que estão passando algum problema, alguma situação difícil, a quem eles recorrem? Ao homem de Deus e à mulher de Deus. Eles procuram dizendo: eu estou passando por um problema e eu peço oração ao meu favor. Porque eles entendem que aquela pessoa que tem o nome de homem e de mulher de Deus tem uma intimidade com Deus e Deus, por sua infinita misericórdia, o escuta quando clama. Então honra o homem de Deus e a mulher de Deus, que foi colocado por Deus como mentor espiritual na tua vida, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família. Não menospreze, mas honre, porque com certeza Deus irá te abençoar. A Bíblia diz: se tu comerdes alguma coisa mortífera, ela não vai te causar dano nenhum. Se tu passares pelo fogo, não vai se queimar. Se passares pelas águas, não irás te afogar. O Senhor Deus está contigo para te dar vitória. Procurar o homem de Deus. E o homem de Deus só falou o seguinte: coloca a farinha na panela, mistura tudo. E quando eles concluíram aquilo que o homem de Deus havia determinado, chegaram e falaram: já colocamos a farinha na panela. E ele disse: agora podem comer, porque não há mais morte na panela. 2 milagres aconteceu neste mesmo período, e mesmo assim tinha 100 homens naquele lugar. Alguém vem com 20 pães e o profeta diz: dais de comer a esses homens. E aquele que trouxera os pães disse: pois como poderemos dar 20 pães para 100 homens? O homem de Deus olha e diz: dai de comer, porque o Senhor fala: comereis e sorbejareis. Vai se fartear. 100 homens comerão 20 pães e ficarão fartos. E o milagre diante de tudo isso aconteceu por intermédio da palavra do homem de Deus. Como, pois, poderemos alimentar 100 homens com 20 pães? Vão lá e deem de comer, porque assim diz o Senhor: vão comer e ainda vão se fartar, vão sobejar, sobrará. Porque a bênção que o Senhor dá, meu irmão, a bênção que o Senhor dá, minha irmã, ela é completa. Talvez você, neste tempo que nós estamos vivendo, esteja passando por momentos difíceis. E nós olhamos diante da situação vivida que os homens de Deus também estão se escondendo diante da situação. Os homens de Deus nos tempos de Israel, quando a crise apertava, quando os problemas sobrevinham sobre o povo, os homens de Deus eram os primeiros a colocar a sua face à frente da peleja, orar, buscar, interceder. Mas nos tempos que nós estamos vivendo, tempos de crise mundial, tempos de enfermidade, os homens de Deus estão se escondendo. O povo de Deus precisa orar. Você precisa orar. Eu preciso orar. Nós precisamos orar. Precisamos reconhecer que só há um Deus. E se ele falou naquele tempo que iria sobejar, era porque iria sobejar, iria ter fartura. Nesses tempos que nós estamos vivendo, ainda tem homens de Deus, tem mulheres de Deus. E você precisa honrar o homem de Deus. E você precisa honrar a mulher de Deus. Você precisa ter esse entendimento, que a palavra do homem de Deus, o Senhor assina embaixo. Foi através da palavra de Eliseu que a morte saiu da panela. Foi através da palavra de Eliseu que 20 pães alimentou 100 homens. Foi através da palavra de muitos outros profetas que milagres sobrenaturais se expandiram sobre a terra. Os tempos que nós estamos vivendo hoje, em tempos difíceis, é tempo de Deus manifestar os seus milagres através da palavra do homem e da mulher de Deus. As pessoas estão preocupadas tão somente com o seu próprio bem-estar que se esquecem de fazer a vontade do Senhor, de ter compromisso com o Senhor, e muitas das vezes só querem se reconciliar com o Senhor, ter comprometimento com o Senhor quando a coisa não está boa. Os homens de Deus dos antepassados não eram assim. A coisa poderia estar boa ou poderia estar ruim, mas eles estavam com o Senhor todo o tempo. O homem de Deus e a mulher de Deus têm uma mera importância no meio da sociedade. Se você olhar à luz da Bíblia Sagrada, quando o povo estava à necessidade, eles iriam buscar o socorro na palavra do homem de Deus.
E eu não sei qual é o enfrentamento que você está vivendo neste dia de hoje ou neste tempo a qual nós estamos vivendo. Qual que é a situação que você está passando. Mas eu quero ser boca de Deus para dizer para você que isso vai passar. E que o Senhor tem bênção para a tua vida. Que o Senhor tem vitória para a tua vida. Talvez você que me escuta neste dia de hoje já esteja desanimado de tudo, porque é uma decepção atrás da outra, é tudo dando errado, o vizinho tomba, o outro tomba, o amigo tomba, você abre as suas mídias sociais, é só luto, 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 e você já entrou em crise de depressão. Mas eu quero ser homem de Deus neste dia de hoje para dizer para você que o Senhor te visita nesse momento e que te arranca dessa situação escássia e te dá um novo cântico. Coloca uma alegria no teu semblante, porque a Bíblia diz: ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu, o Senhor, jamais vos abandonaria. Talvez alguns de vocês imaginem que Deus te abandonou, mas o Senhor manda dizer que não vos abandonou, que está contigo para te dar vitória, que o Senhor te vê no mais oculto e no escondido. Os olhos de Deus enxergam longe, minha gente. A Bíblia diz que os olhos de Deus enxergou Jonas no ventre do peixe. Na oração de Jonas ele diz: Senhor, do inferno eu te clamei e o Senhor ouviu a minha oração. Deus vê o oculto, Deus vê o profundo, Deus vê o escondido. Deus vê quando você não tem nem palavras para orar, mas que no seu coração você chora. E eu quero ser homem de Deus neste dia de hoje para dizer para você que essa situação na tua vida vai mudar, que o Senhor te chamou para vencer e que se havia morte na panela, se havia fome rodeando a tua família, vai ter vida e fartura na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó jamais vos abandonou e jamais vos abandonará. Você que está afastado dos caminhos de Cristo, volte enquanto há tempo e venha viver o sobrenatural, porque Deus te escolheu, Deus te chamou e quer te dar vitória. O que a palavra de Deus acabou de nos dizer? Que tinha 100 filhos de profetas, que estava participando da escola de profetas, onde o professor era Eliseu, e Eliseu vindo a Gigal. Esses homens indagaram dizendo: Eliseu, não tem nada para comer. E Eliseu de imediato diz: vão procurar alguma coisa e coloquem no caldeirão. E eles pegam uma parra brava, arranca seus frutos e coloca na panela. Porém aquela erva era uma erva venenosa e eles não sabiam. Indaga o homem de Deus dizendo: olha, o povo está perecendo porque há morte na panela. E Eliseu diz: coloquem farinha, mexam o caldeirão, podem comer porque não há mais morte. A fome continuou depois, no outro dia tiveram fome. Alguém vem com 20 pães e diz: está aqui 20 pães, mas como daremos 20 pães para 100 homens? Eliseu disse: não te preocupes, porque assim diz o Senhor, comerão e soberjarão. Ou seja, se fartarão, terão em abundância. Ninguém vai ficar com fome, ninguém vai ficar sem comer. Pela palavra do homem de Deus, todos os milagres aconteceram. Então entenda que um homem de Deus é importante. Entenda que um homem de Deus tem grande importância para uma sociedade. Honre seu pastor, honre sua pastora, honre seu bispo, sua bispa, seu apóstolo, honre seu líder. De nenhuma maneira os falte com respeito, mas entenda que muitas bênçãos na tua vida só pode vir através da determinação do homem e da mulher de Deus. Eu quero orar com você nesse momento, abençoando a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro por esta pessoa que se encontra do outro lado, que me ouve neste momento. Quem sabe a mesma ou o mesmo está passando uma situação de escassez, está vivendo uma vida depressiva, está passando momentos de humilhação. E eu quero, em nome de Jesus, decretar a tua libertação total e que você será alegre, feliz, vencedor e vencedora no nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a tua vitória e toma posse daquilo que Deus tem preparado para você. Até a próxima. Se Jesus não voltar, amanhã estaremos de volta. Deus te abençoe e um grande abraço.